Boa noite, amigos do Instagram. Boa noite, amigos do Facebook, que nos acompanham todas as quintas-feiras. Hoje teremos um tema muito interessante, um tema do qual não podemos nos esquecer nunca, porque eu tenho certeza que o Pai nunca se esquece da gente. É a conexão com Deus. Quem irá apresentar esse tema maravilhoso será um trabalhador da casa, né? Nosso amigo, nosso irmão, Kesley Rosa. Antes de mais nada, vamos fazer uma prece para que possamos nivelar aí todas as energias, deixar as preocupações de lado. Então, fechamos os nossos olhos. Queridos e amados irmãos, agradecemos essa noite, agradecemos ao Pai, ao Mestre Jesus, agradecemos a espiritualidade amiga que aqui nos acompanha. Vamos agradecer por esse dia maravilhoso. Vamos pedir para que os nossos corações estejam abertos, para que possamos receber todas as informações e ensinamentos do Cristo e do Pai. E que assim seja. Kesley, por favor. O microfone é seu. Bom, boa noite, pessoal. Para decidir o tema de hoje, eu que não tenho lá um conhecimento tão grandioso assim na doutrina espírita, venho caminhando, engatinhando aos poucos, e eu fiquei pensando o que eu poderia trazer para agregar um pouco no conhecimento, né, de todo mundo. E aí pensei um pouco nas minhas experiências, né, além do conhecimento espírita, para a gente poder fazer um pouco de reflexão nessa noite com esse tema Conexão com Deus. Então eu separei aqui 3 pontos que eu achei muito importante que nos conectam com Deus. Então um deles é a prece, o segundo, a caridade, e o terceiro, as nossas atitudes. Ou seja, o que a gente faz com nossos aprendizados durante a nossa vida, né? As coisas que a gente faz lá fora, que é justamente lá que estamos sendo provados, né? Que é o nosso objetivo da reencarnação. Então, o que está acontecendo na nossa vida e nas nossas atitudes? Então, começando pela prece, o que a gente aprende na doutrina espírita? Que a prece não é aquela palavra bonita, aquelas palavras muitas vezes que a gente não entende, igual a gente lembra lá na Igreja Católica, lá atrás, que era feita em latim, e muitas das pessoas não entendiam o que estava sendo pregado pelo padre. E hoje, com a doutrina espírita, a gente sabe que a verdadeira prece é aquela que vem do fundo do coração. Ela não precisa de nenhum lugar específico, ela não precisa de nenhum momento específico, não precisa de você estar ajoelhado, de você estar agachado. Você simplesmente precisa olhar para dentro de si mesmo, para dentro do seu coração, olhando, né, com os olhos da alma, e assim, nesse momento de sinceridade com Deus, você buscar agradecer, você buscar pedir aqueles conselhos, aquelas instruções que muitas vezes passa batido no dia a dia, aquele momento, né, que você faz de humildade com Deus, para você lembrar, Senhor, o que eu não estou enxergando na minha vida? O que eu preciso fazer para alcançar as coisas que eu quero? Por exemplo, a saúde. O que eu deixei de fazer nessa vida ou numa vida anterior, que muitas vezes eu estou sofrendo agora essa consequência, esses males de doenças, que a gente sabe que as doenças são consequências de distúrbios no nosso organismo, muitas vezes trazido pelos nossos maus pensamentos. Então, as pessoas normalmente muito nervosas, muito ansiosas, acabam tendo problemas no seu organismo. Por quê? Por conta do seu pensamento, não necessariamente por conta de um problema físico, inicialmente. Então, ou seja, é na prece, nesse momento de simplicidade, que a gente tem essa conexão com Deus. E outro detalhe importante também que a gente vê na doutrina espírita, que ela é sem rituais. Você não precisa acender vela, você não precisa ter alguma imagem de alguma santidade, você não precisa de nenhum crucifixo. Então, você se conecta com Deus simplesmente sendo simples. O outro ponto que eu trouxe, que também acho muito importante, seria a caridade, para a gente se conectar com Deus. Então, na palestra que foi trazida aqui na terça-feira com a Sandra, que é de Araraquara, ela falava bastante sobre a caridade ser esse fluxo do amor. Ou seja, como a gente vê na doutrina espírita, sem caridade não há salvação, quando a gente vai fazer uma caridade, ela tem que ser feita com amor.
Então, ou seja, se eu vou doar uma roupa, se eu vou doar um dinheiro, se eu vou doar um alimento, ele tem que vir de dentro. Eu quero o bem daquela pessoa. Não simplesmente tirar da minha casa, por exemplo, eu tenho um móvel, tenho algum equipamento elétrico, eletrodoméstico que eu não estou utilizando, eu vou dar embora para não ficar aqui me perturbando, ficar aqui ocupando espaço. Isso não necessariamente é uma caridade. Lógico que aquilo vai ser útil para alguém, vai auxiliar na vida das pessoas, isso é importante para a gente, mas também necessitaria de um sentimento, ou seja, por que eu estou doando isso? É só para me afastar daquele bem, ou é porque eu quero que a pessoa tenha um benefício com aquilo que eu estou doando? Então, dentro da caridade, simples pode ser uma palavra amiga. Às vezes tem alguém passando por algum tormento, passando com algum problema na nossa casa, no nosso trabalho, muitas vezes os nossos amigos, e a gente só precisava ali estar escutando, ou muitas vezes dar um breve conselho, às vezes um simples abraço, um sorriso. Aquelas pessoas que a gente encontra na rua, a gente poderia dar um bom dia, uma boa tarde. Então, gestos simples, mas que tenham sentimentos. E se tem sentimento e a gente está doando para alguém, isso é caridade. Então, outro detalhe também dentro da caridade pode ser a paciência. Ou seja, muito do nosso dia a dia, a gente passa esse tempo de correria, de trabalho, pensando em contas para pagar. A gente não tem paciência com as pessoas que estão ao nosso redor. A gente, muitas vezes, quer se desconectar delas. Ou seja, eu estou com raiva, vem o filho querendo brincar, sai para lá, eu estou ocupado, tenho trabalho para fazer, passei o dia inteiro trabalhando, fazendo coisas, e agora ainda tenho que perder tempo brincando, ou perder tempo conversando. Não, não quero isso não, deixa para lá. Ou senão, muitas vezes, a gente está cansado com com a esposa, ou com o marido, com o irmão, a irmã, o pai, mãe, e a gente não quer ter aquele tempo para conversar. Muitas vezes, eu moro aqui em São Carlos, mas eu sou de Jaboticabal. Quando eu vou para casa, eu percebo a necessidade que muitas vezes alguns familiares, até mesmo minha avó, de vir conversar. Por quê? O neto está lá, distante, coisa de 3 semanas, 1 mês, aí quando chega, a pessoa quer aquele tempo, quer se dedicar, quer matar aquela saudade. Então, ou seja, é esse momento que a gente, teoricamente, pratica o amor, pratica um pouco de caridade. Por quê? Porque você está doando o seu tempo para o próximo, para a pessoa que está ao seu lado, independente de quem ela seja. Dentro da doutrina, eu aprendi uma palavrinha muito bonita que chama indulgência. Sempre que eu li o Evangelho segundo o Espiritismo, estava essa palavra lá, indulgência. Em vários capítulos você lê, fala que você precisa ser indulgente com o próximo. O que é indulgência? A tolerância. Você aprender a conviver com o defeito das pessoas. Você aprender a amar as pessoas como elas são. Todos nós temos características, temos qualidades, e assim também nós temos alguns defeitos, vamos dizer assim. A gente tem algumas coisas que a gente precisa evoluir, que faz parte ainda da nossa inferioridade. Só que dentro disso, a gente não tolera, muitas vezes, as pessoas que discordam do nosso pensamento. Nessa época de política, a gente tem a separação, dos que são bolsonaristas, dos que são a favor do Lula. Não tem meio termo. Por quê? A gente não tem a tolerância na política. A gente não tem, muitas vezes, a tolerância dentro da religião. A pessoa é evangélica, não vou conversar porque para ele é muito fechado, não gosto de evangélico, não. Testemunha de Jeová, bateu lá em casa, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, meu Deus do céu, dá vontade de tacar fogo na pessoa que está lá fora. Espírita, coisa do demônio, vai lá, vai chamar a entidade, vai baixar santo, vai ficar rodando, girando. E muitas vezes as pessoas não sabem nem o que está acontecendo. Por quê? Falta paciência, falta tolerância. Não que eu não pratique algumas coisas dessa que eu falei, porque eu preciso evoluir muito. Tem aqueles momentos que a gente está sem paciência, a gente não está tão evoluído assim que você acaba deixando passar. Não vou falar que não. Mas, ou seja, é a prática. Ou seja, é desenvolver isso no nosso dia a dia. Ou seja, como eu falei, é lá fora que as coisas acontecem. Aqui no Centro Espírita, a gente aprende muitas coisas boas para a gente praticar fora do Centro Espírita, que é lá que Deus está vendo o que a gente está fazendo. Ou seja, meu irmão, você aprendeu e você colocou em prática? Igual quando a gente vai na escola, quando a gente vai na faculdade, você aprende toda a teoria. E aí, quando você sai de lá, você vai para a vida profissional, você arruma um emprego, você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu.
E é justamente isso que Deus quer da gente, que a gente coloque em prática essas coisas que a gente aprende. Mas não é do dia para a noite. Nossa, vou sair do centro espírita agora, depois da palestra, vou fazer tudo de bom. Vou pegar a primeira pessoa que eu achar na rua, vou dar tudo que eu tiver na carteira, vou dar um abraço na pessoa que eu achar em casa, vou dar o melhor de mim. Isso seria ótimo, mas não é necessariamente isso que a gente precisa. Mas é daquilo que o Espiritismo traz para a gente. Da gente ser uma pessoa melhor hoje do que fomos ontem e melhor amanhã do que estamos sendo hoje. Ou seja, é gradativamente que a gente vai colocando em prática esses ensinamentos que a gente aprende com o nosso mestre. E aí, um outro tipo de caridade que eu coloquei aqui é o dinheiro. Mas não o dinheiro em si que a gente dá como esmola, mas é aquela caridade que vem de uma frase que eu lembro que foi falada no ESD, né, no curso que a gente faz segunda-feira, que está relacionado à fé. Então, a fé é primeiro você colocar o pé, depois Deus colocar o chão. Então, muitas vezes, o momento da caridade do dinheiro é quando a gente tem uma certa quantia, muitas vezes a gente está indo pagar uma conta, ou a gente acha que aquele dinheiro é muito importante para a gente, e uma outra pessoa está pedindo, sei lá, passando alguma necessidade, seja algum parente, ou mesmo uma pessoa de rua que quer um prato de comida, alguma coisa assim, e você pensa, não, eu não posso dar o meu dinheiro, não posso auxiliar essa pessoa, senão vai fazer falta. Mas cadê a sua fé? Que, de novo, a fé é primeiro você colocar o pé, depois Deus colocar o chão. Se você tem fé, com certeza aquele dinheiro, ou aquela comida, aquela situação que você está fazendo na sua casa, não vai te fazer falta. Um exemplo que eu fiquei pensando também é, por exemplo, no domingo. Domingo você acha que qualquer lugar vende frango assado. Quero ver alguém andar com aquele franguinho assado, aquele cheirinho gostoso que dá fome só de lembrar, alguém pedir uma comida e você tirar um pedaço daquele frango para dar para alguém. Tipo, é muito difícil. Você vai se sentir praticamente ofendido se alguém te pedir aquilo. Lembro, no restaurante que eu estava trabalhando, já aconteceu comigo também como cliente, de eu estar lá, sentado na janela, e pessoas virem pedir comida para mim. Só que aquela sensação que muitas vezes vem de dentro, não é necessariamente aquela de você se incomodar da situação da pessoa, mas é daquele egoísmo que você não quer compartilhar parte do seu dinheiro ou parte do seu alimento com a pessoa. Então, ou seja, é muito difícil admitir isso? Sim, eu vejo em mim mesmo. Mas muitas vezes o que incomoda quando a gente pede alguma coisa para a gente não é a situação da pessoa, mas a nossa inferioridade. A gente não quer compartilhar aquilo que a gente tem. Seja por medo de faltar, seja por um pouco de egoísmo. Mas isso é uma coisa que a gente tem que refletir para aos poucos melhorar. Como eu disse, né, a gente sair daqui distribuindo tudo o que tem e falar, nossa, agora eu sou uma pessoa super evoluída. Não, é aos poucos a gente parar, a gente analisar o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu aprendi, como eu posso ajudar meu irmão, como eu posso compartilhar o meu dinheiro. E aí eu trouxe um exemplo que aconteceu comigo. Lembro quando eu estava na faculdade, tinha um colega meu que já estava trabalhando, eu ainda não, e ele queria que a gente fizesse um concurso público. Só que na época eu não tinha dinheiro para pagar, era coisa de R$50. Tinha, né, a mensalidade que eu já pedia para os meus pais pagarem e tal, e não tinha aquele dinheiro sobrando. E aí eu lembro, né, que para eu participar, ele pagou para mim fazer aquele concurso. Então, ou seja, eu fiquei pensando, né, pô, a pessoa, eu lembro que acho que era uma quantia de R$50 na época. Ele pagou para que eu fizesse aquela prova e depois, quando eu fui devolver, ele não pediu o dinheiro de volta. Ele não queria, ele falou, deixa aí, fica tranquilo, tipo, tudo passa, né? Eu só queria te ajudar naquele momento. E eu fico pensando, quantas das vezes, né, a gente faz isso para as pessoas que estão ao nosso lado, né? Uma das coisas que a gente tem que aprender, que é um dos problemas financeiros que a gente tem, essa questão de lidar com o dinheiro. Ou seja, a gente é muito apegado no sentido de obsessão com o dinheiro. Muitas vezes a gente é escravo do dinheiro. Por quê? A gente quer ele para a gente. Lembro, no meu primeiro emprego, eu achava que por trabalhar 8 horas por dia, o dinheiro era meu, eu não tinha que compartilhar com ninguém. Aí daquele que pedisse dinheiro para mim, porque eu só estou trabalhando, eu tenho o mérito dele. E aí depois, com o tempo, tendo esse exemplo também do meu colega, eu comecei a refletir. O bom do dinheiro não é a gente ter, é a gente compartilhar. Quando a gente viaja, a gente muitas vezes não viaja sozinho.
a gente leva família, a gente leva filhos. Ou seja, é gostoso quando você utiliza o seu dinheiro para benefício de muitas outras pessoas que estão ao seu redor. Ou seja, quando chega lá a época do Natal, todo mundo vai comprar presente. O que você fez? Você utilizou o seu dinheiro para doar para alguém, para fazer pessoas felizes. E esse é o legal do dinheiro. A gente não é proibido a ter dinheiro, a gente não é proibido, né, a ter aquela ambição de crescer, de ter um bom emprego, né, de muitas vezes enriquecer, mas a gente é cobrado por aquilo que a gente faz com os dons que a gente tem. Igual é trazido na parábola dos talentos, né, dos servos bons que multiplicaram o dinheiro do Senhor quando ele voltou de sua viagem, e daquele mau servo que guardou o talento que ele tinha e devolveu aquela mesma quantia. E o que o Senhor falou para aquele servo? Mau servo, será lançado às trevas, tire tudo aquilo que ele tem e dará para os outros servos que souberam multiplicar. Então, muitas vezes a gente vê isso na nossa vida e a gente pode aplicar também com o nosso dinheiro. Se a gente não sabe utilizar ele da melhor maneira possível, a gente vê aí muitas pessoas ricas, muitas pessoas famosas que perderam seu dinheiro devido à má utilização, por corrupção, por lavagem de dinheiro, por tirar, né, tudo essa utilização que poderia ser benéfica para ele, para familiares, para as empresas, para as pessoas que eles estão empregando dentro, né, da sua empresa. E muitas vezes eles querem aquele dinheiro para si, para ter carro de luxo, para ter casa de luxo, ao invés de compartilhar um pouco mais com as pessoas que têm. E aí, partindo depois da caridade para as atitudes, né, que seria um outro ponto de conexão com Deus, eu marquei aqui algumas atitudes. Então, o bom religioso. Na doutrina espírita, a gente não fala que você é a melhor pessoa do mundo por ser espírita, ou que o espiritismo é a melhor religião. O que Kardec traz para a gente no Livro dos Espíritos? Que a melhor religião é aquela que salva mais pessoas. Ou seja, você tem que ser bom naquilo que você está frequentando. Você colocar em prática parte, ou pelo menos boa parte dos ensinamentos que o nosso mestre traz. Então, para você ser um bom religioso, você pode ser um bom católico, um bom evangélico, um bom espírita, muitas vezes até um bom ateu, porque não é a sua crença em Deus que vai te tornar uma pessoa boa ou ruim, mas as suas atitudes. Muitas vezes a gente conversa, né, tanto no COEM quanto no ESD, essa questão de pessoas que são ateus terem atitudes melhores do que pessoas que possuem uma religião específica, seja ela católico, seja espírita, seja evangélico. Por quê? Como eu disse, Deus está avaliando as nossas atitudes, o que a gente faz lá fora. Não necessariamente aquilo que a gente pensa sobre a doutrina. Lógico que a nossa crença em Deus, a nossa fé em Deus, ajuda na nossa elevação, de saber que tem pessoas mais elevadas do que nós precisamos seguir, que Jesus é o nosso modelo, isso nos ajuda e muito. Mas as nossas atitudes, elas vêm em primeiro lugar, é aquilo que será cobrado quando a gente desencarnar. Então Deus não vai falar para a gente, você acreditava em mim, sim ou não? Ele vai falar, o que você fez enquanto você estava encarnado? Então, é isso que a gente vai levar para quando a gente desencarnar. Depois eu trouxe aqui, dentro das atitudes, compartilhar os ensinamentos e os aprendizados que a gente tem. Então, não precisa ser necessariamente os aprendizados e conhecimentos espíritas. Pode ser o profissional, pode ser aqueles conhecimentos que a gente adquiriu ao longo da vida. Por quê? Conhecimento, como a gente sabe, né, muitas vezes é falado desde criança, não ocupa espaço. E quanto mais a gente compartilha com as pessoas que estão ao nosso redor, mais as pessoas vão crescendo, vão evoluindo, e a gente vai aprendendo mais por estar ensinando elas aquelas coisas que a gente aprendeu. A gente torna, né, todo o ambiente mais saudável. Você vê nas empresas, as pessoas que auxiliam as pessoas, né, muitas vezes chega lá o estagiário, uma pessoa que tem um conhecimento bem menor daquilo que o seu, quando você pega para ensinar aquela pessoa e aquela pessoa cresce dentro daquilo que você aprendeu, você vê o quanto você foi útil na vida da pessoa e quanto, né, o ambiente que você está inserido está sendo bacana. Veja em casa, né, muitas vezes eu levo o conhecimento que eu aprendo aqui para as pessoas que estão lá, e muitas das pessoas, percebendo que eu sou espírita, vêm tirar dúvidas. Isso é legal, porque além de eu compartilhar o conhecimento, eu vejo que eu sou útil na vida das pessoas. E até Chico Xavier falava isso, que a gente tem que ser útil na vida das pessoas, a gente tem que levar coisas boas, a gente tem que ser bons exemplos. Outra coisa também seria a autorresponsabilidade. Então, ou seja, o que é a autorresponsabilidade? Você colocar para si mesmo a culpa
dos problemas que acontecem na sua vida. Então, muitas das vezes, a gente acaba culpando Deus, acaba culpando o mundo, culpa o universo e tudo que está ao seu redor, mas não olha para dentro de si os erros que cometeu e, por isso, está passando por aquelas consequências. A gente vê, né, na reencarnação que as coisas que a gente escolhe nessa vida, ou muitos dos problemas que a gente passa, é justamente por conta de débitos que a gente teve em vidas anteriores. E muitas das coisas que a gente está passando hoje é por conta dessa vida. Ou seja, tudo é consequência, faz parte daquela lei de causa e efeito que a gente aprende com a doutrina. Então, a gente tem que olhar para dentro de si mesmo e falar, o que eu posso melhorar? Aonde eu errei? As coisas que eu estou passando agora, por quê? O que eu fiz para estar passando por isso? Quais foram as causas da minha doença? Quais foram as causas dos meus problemas, meus desentendimentos familiares, meus problemas profissionais? O que eu deixei de fazer para evitar tais problemas? Então, isso é autorresponsabilidade, ou seja, você olhar, deixar de se vitimizar, deixar de colocar a culpa nos outros e começar a olhar para dentro de si e tornar-se, né, o dono de si mesmo. E se tiver tempo, eu queria trazer um outro assunto aqui e já queria abrir para perguntas. Se alguém quiser perguntar, que já começa os trabalhos de passe. Alguém quer falar alguma coisa? Que eu vou lançar um último assunto aqui que é polêmico, que pode render. Ninguém quer perguntar? Bom, eu ia falar então, mais ou menos rápido, sobre o vegetarianismo e a visão no espiritismo. Então, é um ponto um pouco polêmico, então trouxe alguns conceitos técnicos e um pouco espírita para a gente se embasar. Então, ou seja, o espírita não precisa ser vegetariano, vou falar isso. Porém, aqueles que conseguem ser, têm uma certa... Vamos colocar lá um bônus horas, igual a gente aprende no Livro dos Espíritos, né? Ou, quer dizer, com os ensinamentos espíritas. Então, o que isso tem a ver com a conexão com Deus? Ou seja, você deixar de se alimentar com carne, deixar de se alimentar com os animais. Por quê? Pelo amor que você sente neles. Então, não é você deixar de comer carne por qualquer outro motivo. Lógico que tem motivos de saúde. Como, né, a minha namorada é nutricionista, eu ajudei ela a fazer o TCC, e ela é vegetariana, então foi daí que surgiu o assunto que eu fiquei lembrando. E aí dentro, né, das coisas que eu fui estudando com ela, a gente vê o quanto a carne, seja ela vermelha, seja de frango, mas a de frango tem menos, da gordura saturada, que auxilia no colesterol. Normalmente, pessoas que têm colesterol, o médico recomenda para evitar carne vermelha. Então, esse seria um ponto técnico. Mas vamos ver o que o Espiritismo traz para a gente. Na questão 723 do Livro dos Espíritos, está perguntado: a alimentação animal entre os homens é contrária à lei natural? E o que os espíritos respondem? Na vossa constituição física, a carne nutre a carne. De outra maneira, o homem enfraquece. A lei de conservação dá ao homem um dever de entreter suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele deve, pois, se alimentar segundo o que exige a sua organização. Então, ou seja, o livro foi escrito em 1857, então ele trazia um breve conhecimento sobre isso. Mas na questão seguinte, na 724, está lá a pergunta: a abstenção de alimento animal ou outro como expiação é meritória? O que os espíritos respondem? Sim, ou seja, ela é meritória. Você deixar de comer a carne, você deixar de alimentar dos animais, ela é meritória. Por quê? Se priva pelos outros. Mas Deus não pode ver uma mortificação quando não há nela privação séria e útil. Por isso, dissemos que aqueles que se privam só na aparência são hipócritas. Então, ou seja, o que seria isso? Muitas vezes, quando a gente deixa de comer carne na Quaresma, ou Sexta-feira Santa, só por um propósito religioso, ele não tem lá muito mérito. Por quê? Não tem muito um porquê. Mas quando você se priva pelo amor que você tem nos animais, ou seja, eu tenho animaizinhos, né? Eu lembro disso, desde criança, eu fui criado no meio de galinha, eu sempre tive dó de matar galinha para comer, por mais que eu coma frango, tá? Eu não sou vegetariano, mas estou no meio do caminho ainda, estou tentando ultrapassar a barreira. E aí minha avó, meu pai, a gente
né? Eu fui criado nesse ambiente por conta deles, e nenhum deles matava galinha por mais que eles comiam frango. Então, a gente criava por gostar, por ser um animal de estimação, assim como cachorro, assim como gato. A gente só utilizava dos ovos. E eu sempre tive dó. Se eu dependesse de mim para matar uma vaca ou um frango para comer, eu ia passar fome e ia estar lascado. Por isso que eu sou magro. E aí, continuando, dentro da doutrina espírita, aí eu trouxe uma palavra do Consolador, um livro escrito pelo Chico Xavier, só que, quer dizer, né, psicografado pelo Chico, escrito pelo Emmanuel, com perguntas que fizeram a Emmanuel. Só que o Emmanuel, como a gente sabe, né, que ele tem aquele jeitinho, né, mais carismático, né, um pouco assim, mais tranquilo de ser, o que foi perguntado a ele? É um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? O que Emmanuel responde? A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Então, isso foi prescrito por Emmanuel em 1941, no livro Consolador. E aí, continuando, o que ele fala? Temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva na qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro, sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Então, o que isso significa? Se todo mundo virar agora e falar, nossa, você é vegetariano, nunca mais vou comer carne, isso pode trazer consequência para você, e poderia, né, se todo mundo fizesse isso, trazer consequências para quem trabalha em instituições como frigoríficos. Entretanto, se a gente busca maior conhecimento, ou seja, como substituir a carne pelo vegetal, porque a gente precisa de proteína, é possível substituir, até tem vários suplementos que são vendidos, né, de base em vegetal, assim como as pessoas que fazem academia compram aquele whey, que tem proteína de soro de leite, existem proteínas de origem vegetal. Então, com conhecimento, com base em nutricionistas, a gente pode fazer essa transição. E como a gente vê, as coisas vêm progredindo, né, aos poucos. Então, isso foi escrito por Emmanuel em 1941. A gente está em 2020 e a gente vê, naquela época, provavelmente não se falava muito em vegetarianismo. Hoje, em São Carlos, em quase todos os lugares que eu vou, tem pelo menos alguma coisinha lá no cardápio de vegetariano. Você vai em supermercado, você muitas vezes encontra coisas. E minha irmã, que também é vegetariana, tem, né, alguns lugares que vende lá na minha cidade, como, por exemplo, carne de jaca, que é feito da jaca e é muito gostoso. Tipo, para quem não experimentou e tiver curiosidade, eu indico porque eu comi. No restaurante que eu trabalhava, hambúrguer de castanha. É gostoso. Então, ou seja, aos poucos as coisas vêm evoluindo, pessoas vêm fazendo coisas diferentes. Então, muitas vezes, né, lá no futuro, as pessoas que trabalhavam em frigorífico vão trabalhar agora na produção de outros alimentos de origem vegetal. Então, nada vai acontecer do dia para a noite, as coisas vão acontecendo progressivamente. Bom, e era isso que eu queria falar para vocês, meus irmãos. O que isso novamente tem a ver com a conexão com Deus? É a gente, muitas vezes, amar o próximo, a gente deixar de fazer coisas para não afetar de maneira negativa aquilo que está ao nosso redor em prol da nossa evolução. A gente fazendo a caridade, da gente refletir no nosso momento de prece, pensando e sabendo pedir, sendo humilde, dando o nosso melhor, tudo isso nos conecta com Deus. Eu poderia ter trazido muitas outras coisas aqui, mas também o tempo não ia dar, e tem muitas coisas também que, né, que precisariam de mais embasamento, mas isso já é suficiente para a gente refletir na nossa vida. O que a gente pode fazer de melhor? O que a gente pode fazer quando a gente sair daqui do centro espírita, chegar na nossa casa e ter uma atitude boa? Então, essas reflexões que eu gostaria que fizéssemos, assim como eu preciso fazer, eu preciso colocar em prática muitas das coisas que eu aprendo aqui.
Ok? Alguém quer falar mais alguma coisa, complementar, perguntar? Ficou com dúvida? Não? Fiquem à vontade. Bom, gente, agradeço. Então, todos fiquem com Deus. Acho que daqui a pouco já começam os trabalhos de passe. Quer falar alguma coisa? Não? Gente, muito obrigado. Muito obrigado, Kesley. A palestra foi maravilhosa, o tema foi maravilhoso. Na verdade, né, o que não fazer, né, para se conectar com Deus, né? E não fazer coisas que sejam, na verdade, ruins, tanto no campo da matéria, tanto no campo do espírito, né? Ele mencionou várias palavras, né? Amor, caridade, equilíbrio, né? Conexão, indulgência. Então, todas as palavras, na verdade, são palavras que nos fazem refletir e que foram trazidas aqui nessa noite e que é de uma importância muito grande. Gente, o tempo já é exíguo, a gente se despede por aqui, né, dos nossos amigos aqui do Instagram e do Facebook, e fazemos uma prece agora em agradecimento. Queridos e amados irmãos, agradecemos ao Pai, agradecemos ao Mestre Jesus por essa noite, por esse aprendizado maravilhoso, através do nosso palestrante aqui esta noite. Querido Pai, agradecemos novamente e ficamos assim, e que assim seja.